Eu acho que uma maneira de tentar qualificar melhor o que seria algo inovador é algo suficientemente diferente do estado anterior ou da versão anterior que tu possa até chamar de outro nome. Não, tu cria quase como se fosse um outro produto e não é mais aquele produto versão 2.0, né? Olá, pessoal! O PB Talks, o podcast da PagBrasil, está começando. Eu sou Tamiri Souza, jornalista da PagBrasil, e hoje eu quero falar sobre um assunto que está muito sendo falado aí no mundo inteiro, não é de hoje, que é sobre inovação. E para falar sobre isso, eu vou trazer aqui junto 3 especialistas do mercado. Primeiro, Alex Hoffman, CEO e cofundador da PagBrasil. Bem-vindo, Alex. Obrigado. A Grazi Sbardelotto, que é sócia e VP de Marketing Cloud da PMWeb. Bem-vinda, Grazi. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E também o Thiago Baeta, que é fundador da E-Commerce Brasil. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Tami. Então, existe esse conceito que é chamado de Escape Competition. É um conceito aí internacional, né, que busca evitar a competição direta com grandes players do mercado. Em vez de tentar competir de forma ali mais de frente, né, com essas empresas já estabelecidas no mercado, as empresas que adotam essa estratégia buscam criar novos mercados, produtos ou serviços que não existam ou que sejam pouco explorados aí no mercado de forma geral. E aí, para começar, eu quero, antes de mais nada, trazer uma pergunta que muito se fala e é questionável. Inovar é necessariamente criar algo novo? Alex, começa por ti. A inovação sempre traz algo novo, né? Mas, já respondendo a tua pergunta, nem tudo que é novo é inovador. E é um pouco subjetivo, né, de tentar explicar, como tu tinha falado antes, né, de nós iniciarmos, né, de melhoria e de algo um pouco mais disruptivo. Eu acho que uma maneira de tentar qualificar melhor o que seria algo inovador é algo suficientemente diferente do estado anterior ou da versão anterior que tu possa até chamar de outro nome. Não, tu cria quase como se fosse um outro produto e não é mais aquele produto versão 2.0, né? Acho que seria mais ou menos isso. Perfeito, Grazi. Sei que você tem... tem vários pensamentos sobre isso. Boa. Bom, na minha visão, com certeza tem os 2 tipos de inovação, né? Então tem assim a incremental, né? Que é a gente olhar para os processos, para os produtos que eles já existem e evoluir eles. E tem a disruptiva, que de fato é criar um modelo de negócio completamente diferente ou um produto completamente diferente que talvez, né, nunca tenha sido pensado antes, né? E isso tem os 2 caminhos. Eu acredito muito mais, né, que em geral 90 e poucos % das empresas, dos profissionais, eles acabam trabalhando muito mais no incremental, e é onde a gente de fato consegue ter evoluções que são muito relevantes, sim, mas talvez com não tanto esforço, né? Então eu acredito muito nesse caminho do incremental e inclusive coisas que a gente vive hoje, né? Que a gente fala, nossa, AI agora, parece que surgiu ano passado, né? O AI. E na verdade não, existem modelos muito similares com AI, que a gente já vem trabalhando nas últimas décadas, inclusive, mas que hoje, obviamente, o AI está disponível de uma forma generativa e muito fácil, né, com a linguagem muito fácil para todo mundo, e por isso que isso veio à tona muito mais forte agora. Perfeito. Thiago, tenho certeza que tu também, em frente aí, a E-Commerce Brasil, tem muitos exemplos também sobre isso, né? Ah, sim, mas acho que falaram tudo, né? Não tem, mas a inovação acho que vai a partir do momento que você consegue colocar uma nova ideia implementada e que faça alguma mudança que gere valor para alguém. Mas acho que as 2 são importantes, né? Você tem uma que vai sustentar o projeto, vai dar mais vida a ele, e é necessária também a que vai gerar transformação um pouquinho mais radical. Perfeito, perfeito. E aí agora, entrando nesse conceito, Escape Competition, que palavra é essa? Que conceito é esse? Alex, explica para os nossos ouvintes aí, os nossos telespectadores, né, como a gente falava antigamente, o que é esse conceito, né, de fato, e como que ele hoje se aplica na PagBrasil, né, o que de soluções que podem surgir a partir de um conceito como esse? Certo. O Escape Competition é um conceito que estava lá no nosso business plan da PagBrasil em 2010. Olha que legal. Nós colocamos isso para
Porque nós acreditamos, eu e meu sócio, que para realmente tu poder ter margem, né, você precisa agregar valor o suficiente que o teu produto não seja comparável ao outro do mercado. E no momento que isso muito bem. E no momento muito que tu bem, não sempre, isso é compara verdade. com o mercado, obrigado. Quando tu compara quando tu deixa de poder comparar do mercado, tu pode fazer aquilo que eu te disse de criar um nome de produto e tu não precisa mais competir por preço, né? E falando em exemplos, né, tem 2 exemplos clássicos grandes, né? Foi o Boleto Flash. O Boleto Flash, Em exatamente. 2014, há 10 anos atrás, né, os boletos demoravam 2 dias úteis para poder confirmar o pagamento, né? Tinha aquele formato de folha A4 com a tesourinha ali. Nossa. Nós criamos o Eu primeiro... nem lembro disso. Eu ia falar- Não tenho idade pra isso. Eu ia falar do Boleto Flash antes de eu falar. Agora tem o Pix Internacional, seria o segundo? Exatamente. Na verdade, são os 2 mais populares do ponto de vista, porque tem muita coisa que é da visão do lojista, né? Que é inovador, né? Mas que o público não se conecta, né? E o Boleto Flash, ele foi o primeiro boleto responsivo na tela do celular. O primeiro boleto que tu podia, com um toque, copiar o código de barras. E o primeiro boleto, e o único, tipo... Enquanto o boleto Flash existiu e existe, né? E foi substituído pelo Pix, que confirmava o pagamento em até 1 hora. E falando em Escape Competition, eu me lembro de uma grande empresa nacional, cujo dono era um banco. E como era um banco dono, ele usava o boleto desse banco a um custo 0. E ele contratou o boleto Flash, há muitos anos atrás, como forma de pagamento adicional. Então ele tinha um boleto tradicional e o boleto Flash era uma outra forma de pagamento, né? E o Pix Internacional é um outro exemplo também, né? Porque depois veio o Pix para, tipo, matar o boleto Flash. E daí o que tu vai fazer para poder agregar valor numa forma de pagamento incrivelmente barata, que já é 24 horas por dia, 7 dias por semana, é instantânea, né? Como que tu agrega valor? E daí a gente criou um Pix Internacional no início do ano passado. Que legal, parabéns, porque é o tipo de produto que você parava para entender. Os produtos pela PagBrasil são produtos diferentes, você para entender, para estudar o produto. Parabéns. E acredito que hoje é muito isso, né? Tu precisa, de fato, estar olhando o mercado e ver as necessidades dele, para daí sim inovar, né? E até mesmo olhar pra dor do cliente, né? Porque, beleza, já tinha o boleto, né? Como é que eu faço algo que resolve uma dor que o cliente tem no boleto? Ou já tinha o Pix, o que mais que eu posso inovar? Ele é disruptivo, mas ao mesmo tempo ele é incremental, porque ele é em cima de algo que já existe, né? Ele é disruptivo e incremental, mas eu acho que também o pulo do gato é tu escutar o cliente, mas também não escutar o cliente. Tu observar o cliente. Sim. Não escutar. Tu mergulhar no mundo do cliente para tentar entender dores que ele não acha que tem. Eu sempre digo, né, ninguém de vocês, né, cogitou se teletransportar para aqui hoje. Porque tu julga ser impossível. Isso não é uma dor para você não se teletransportar. Né? Então, eu acho... eu falo isso sempre, eu adoraria. Era mais com esse trânsito, né, de São Paulo. Ou, por exemplo, sei lá, pagar com Pix no Uruguai. Ninguém pensou, como seria bom pagar com Pix no Uruguai, né? Então, tu resolve uma dor, né? Mas não é uma dor demandada. Sim. Pelo cliente. Steve Jobs na veia, né? E, Thiago, como que a inovação e a criação de produtos únicos, assim, eles podem ajudar essas empresas a se destacarem num mercado cada vez mais competitivo? Que é isso que a gente está falando aqui, né? Tami, eu acho que não tem uma receita de bolo. O que eu mais gosto desse conceito, assim, sempre me incomodou muito essa questão de concorrência. Não gosto da palavra. Acho que na maioria das vezes a concorrência é muito mais parceira do que qualquer coisa. E quando você tem concorrente de peso, também ele é um impulsionador. Vou dar um exemplo do fórum, isso é muito, muito clássico. Se eu tenho um evento ruim que acontece e vocês patrocinam esse evento ruim, pra gente é horrível. Eles questionam, mas eu vou patrocinar o fórum, vocês falam que tem X mil pessoas, mas não vão ver essas pessoas. Você me fala isso, você não entrega aquilo. Quando tem um outro evento bom, por mais que você vai dividir o valor do patrocínio, a pessoa a empresa vai ter resultado, vai impactar muito a empresa dela e vai chegar pra gente. E acho que já está claro um pouco do mercado. Se você olhar para o concorrente, você vai ficar parado. Você tem que olhar para o cliente. A questão do boleto é uma coisa clássica. O boleto incomodava todo mundo. O prazo de boleto era uma coisa estranha. Mas quem que vai fazer alguma coisa para mudar?
Então, é fácil hoje você falar de colocar o cliente... E eu acho que o e-commerce tem muito... Acho que principalmente a Amazon deu muito essa visão da Amazon de colocar o cliente no centro. Isso alimentou muito, acho que todas as empresas de e-commerce que vieram depois. Uma coisa que eu vi muito recentemente no nosso mercado lá atrás, era muito comum a gente copiar. Isso me incomodava profundamente. Você tinha empresas brasileiras copiando o que dava lá fora. E depois colocava um pouquinho de brasilidade, digamos assim, aí adaptava para o mercado. Hoje você já vê muito... Você tem um ecossistema de e-commerce no Brasil, na América Latina, muito, muito forte, muito bacana. E aí começa até o contrário. A gente começa a levar inovações lá para fora que não existiam. O Pix é um exemplo. E isso começa a ser percebido também, né? Sim. Não é nós que estamos falando, né? O Brasil está sendo percebido como inovador em e-commerce. Muito. Quando a gente traz um palestrante internacional, é comum a gente fazer uma comitiva, a gente leva eles para conhecer algumas empresas e tal. Eles ficam boca abertos. Assim, o que a gente faz aqui já não é comum fora. A gente começa a levar uma vanguarda. É um pouco da China, quando você visita a China, isso é muito engraçado. É só cópia. Chega no momento que eles vão precisar liderar, e você tem essa liderança, esse mindset de liderança que você não tem como não olhar para a concorrência. Você tem o oceano azul para liderar, você criar um produto que não exista. Então, acho que caminhos existem vários. Acho que é mais uma questão de mindset nosso, de querer sair de casa para fazer alguma coisa que alguém não tenha feito. Porque o copiar por copiar, ou pelo financeiro, não compensa. Eu acrescentaria, né? Eu acho que é um mindset... tu precisa ter um pouco de ambição. Sim. Né? Ousadia. Para querer criar ideias que os outros vão copiar. Né? Então, um pouco de ambição com modéstia e com humildade, né? Mas com um pouco de ambição. Cara, a palavra que eu mais gosto do empreendedor é o ser rebelde. O ser rebelde é isso. O empreender para não ser rebelde, no meu jeito de entender, acho que você tem várias formas de empreender, vários motivos, mas você empreender sem rebeldia, ou sem criar algo novo, sem impactar, às vezes perde um pouco o sentido. O resto é consequência. E se você parar para, né, se você tem esse mindset, acho que você acaba criando muita coisa legal. E aí o mercado, ele proporciona isso. Você vai bater de frente com uma grande empresa estabelecida, usa ela a seu favor. Como você falou, a questão de boleto. Agrega, né? Esse agregar também é uma coisa que eu gosto muito. É um pouco disso do criar um mercado, né? Falando um pouco da nossa realidade, que tem mais a ver com marketing cloud, CRM, enfim. Nós trouxemos uma plataforma de fora, né? E daí sim, naquela visão muito de olhar para os Estados Unidos, principalmente, o que estava acontecendo lá, porque alguns anos atrás, de fato, era a nossa maior referência, né? Acho que hoje sim a gente consegue ser referência para o mundo todo. Mas a gente ainda vai para a NRF visitar a loja, a gente ainda vai, né, para outros eventos conhecer o que está acontecendo no mercado. Nós trouxemos essa plataforma faz 12 anos para o mercado. E depois disso começaram a vir outras plataformas, começaram inclusive a se desenvolver algumas plataformas dentro do próprio mercado brasileiro. Então a gente começou a criar isso. E hoje em dia é um mercado que ele está muito mais pulverizado. Mas era um mercado que a gente precisou praticamente educar do ponto de vista do que o varejista faz, né, com o CRM, por que ele tem que cuidar da sua base de clientes, por que ele tem que ter o contato direto e não só depender da mídia paga ou, né, de cada vez que for querer vender para algum cliente, comprar, né, de certa forma, essa venda. Então, eu acho que isso tudo faz parte da inovação. E, recentemente, a gente tem recebido também grupos de fora. Eu acho que Estados Unidos sempre é um benchmark quando a gente pensa em marketing, principalmente, né? Mas para a Europa, talvez a gente seja um grande benchmark. Na minha visão, é um mercado que, do ponto de vista de marketing, de tecnologia em alguns pontos, está um pouquinho mais atrasado que a gente ainda. Só um detalhe do que tu falou, né? De entender o cliente, né? Concordo totalmente, né? Sentar do lado do cliente, né? E se meter no negócio do cliente, que eu acho que é o que vocês fazem também. Exatamente. Né? E aí tu falaste bastante de marketing, né? Como que a inovação se faz no marketing? Porque hoje a gente acaba falando muito do produto, né? E tudo, mas e no marketing?
todo mundo lança uma campanha nova todos os dias, e como é que tu vai se diferenciar, né, nesse mercado? Como é que tu vai inovar também para poder lançar um produto inovador? Sim, eu acho que tem vários pontos, né? Quando a gente olha marketing, ele é bem amplo, né? Tu pode olhar produto, pode olhar promoção, pode olhar preço, tem várias coisas que estão dentro dos 4 P's do marketing lá, quando a gente aprende na faculdade, né? Mas hoje, o mundo de marketing, ele tá muito mais complexo, né? Quando a gente olhava pro passado, assim, o mundo de marketing, principalmente quando tu pensa nas agências de publicidade, né? Como eu fiz comunicação na faculdade, então pensava em agência de publicidade, pensava em criação, né? E hoje em dia tu consegue ver um movimento muito grande das agências de publicidade, e aí tendo um misto do que é agência versus o que é consultoria, o que é parceiro de tecnologia, quase que todo mundo tendo que trabalhar juntos para conseguir entregar algo relevante, que no final das contas, o que o marketing quer? Olhar para o cliente no centro e mapear essa jornada do que o cliente quer comprar, para o que eu quero vender. Então, como que eu não só encontro o cliente para comprar meu produto, mas eu encontro produtos que façam sentido para aquele meu cliente. Então, acho que tem a inovação, na minha visão, está muito aí, nessa composição do marketing, no uso de dados para se comunicar melhor com o cliente, com certeza, né? E entregar, né? Aquele clássico, mensagem certa para o cliente certo, na hora certa, mas que por mais que a gente fale que é super clássico, muitas vezes a gente não vê acontecendo ainda, né? Perfeito. E aí, falando um pouco disso, assim, de entregar a mensagem certa para o cliente certo, a gente entra um pouquinho também em tecnologia, né? De que maneira a tecnologia, ela potencializa a criação de produtos inovadores? Alex, por favor. Eu não acho que ela potencializa, eu acho que ela viabiliza. Perfeito. Né? Ela é a viabilizadora claro, junto com conhecimento, né? É a viabilizadora de tu conseguir inovar, né? A tecnologia, eu acho que o Alex falou, assim, ela viabiliza, mas a gente chegou num ponto que eu defendo muito a liderança, acho que a liderança da empresa precisa ser tecnológica também. Eu gosto muito quando se fala de inovação, a combinação de tecnologias. Existe tanta tecnologia hoje, é difícil acompanhar. Eu vim de tecnologia lá atrás, eu já não... Então, você saber o potencial, onde sua empresa pode ir, você tem que ter alguém de tecnologia ali na liderança junto. Eu acho que não só viabilizar, mas também indicar ou direcionar. Eu acho que esse papel da tecnologia é entender que a tecnologia ele tá... É uma ferramenta... o time de tecnologia está ali para atender a empresa, né? A questão do CRM, tudo que a gente fala muito de inovação. Eu estou ouvindo a Graça falando de CRM, você vai saber melhor do que eu, mas não vou falar em porcentagem, mas a grande maioria das empresas do Brasil ainda não usam 1% do CRM, do potencial que tem. Então, a gente ainda está um passo atrás no uso de tecnologia. AI vem aí, a gente ainda está, por mais que a gente fale bastante, a gente está um passo atrás. Então, talvez essa mescla, a tecnologia como viabilizadora e às vezes não limitadora, que eu vejo muita empresa, até pela falta de mão de obra. Hoje, acho que felizmente a gente resolveu um pouco do problema de falta de mão de obra, mas está na liderança também como um guide ali de... Eu acho que isso que tu fala, Thiago, de estar na liderança, talvez seja o ponto mais importante. Porque por falta de conhecimento da tecnologia, eu acho que muitas vezes o C-level, né, o CEO de uma empresa, sei lá, um varejista, uma companhia aérea, né, obviamente não para o nosso mercado, que a gente já é mais intrínseco, né, a tecnologia, deixa a tecnologia para a área de tecnologia. E assim como todo mundo dá pitaco no marketing, né, porque todo mundo consegue dizer que se aquilo é bonito ou feio, a gente precisa ser hábil também em conhecer minimamente as tecnologias, e AI é uma pauta que, cara, tem que ser a pauta do CEO, AI. Porque ela vai melhorar os processos do RH, ela vai melhorar o processo do financeiro, vai melhorar o processo de marketing, de tecnologia também. Mas, assim, é uma pauta que não dá pra ela estar no time de tecnologia somente, porque senão só aquele time vai tirar proveito, né? É muito difícil o time de tecnologia conseguir saber como aplicar exatamente todas as tecnologias para todas as áreas. Então, precisa haver uma parceria entre as diferentes áreas para que essa inovação aconteça. A coisa mais difícil é você ter alguém que consiga ver as duas formas, porque normalmente o time de tecnologia, ele não vai saber ver o negócio. Agora, eu falei com muito cuidado essa questão de tecnologia
na liderança, porque você tem muita liderança que não entende tecnologia e não é amedrontar, mas é saber que você tem que puxar alguém. E também já vi muitas situações, eu vou puxar alguém de tecnologia e vou dar sociedade para a empresa. E aí você dá a sociedade e depois vai ter problema lá na frente. Então, acho que dá para ir com responsabilidade, mas tem que ter, não adianta. Tem que ter conhecimento. Sem conhecimento não dá para saber, não dá para guiar a empresa. Perfeito. E aí, já encaminhando o nosso papo aí pro final, para encerrar, eu quero perguntar para vocês o que a gente já falou bastante aqui sobre isso, mas quase como uma mensagem final, uma dica final, assim, o que vocês diriam para quem tá nos ouvindo, o que essas empresas precisam fazer para ser mais inovadoras? A gente falou aí de daqui a pouco ter um conhecimento um pouco mais abrangente, né? Não acabar ficando somente, eu sou da tecnologia, vou ficar aqui na tecnologia, eu sou do marketing, vou ficar no marketing. Mas também a gente falou, né, de como a gente pode utilizar essa tecnologia melhor. Talvez uma questão cultural também entra muito nisso, né? Queria entender um pouquinho de vocês. O que essas empresas precisam fazer? Vai, Grazi. Eu vou dar uma dica de algo que a gente fez dentro de casa. Quando a empresa começa a crescer um pouco, fica difícil, às vezes, tu esperar que cada gestor inove dentro da sua área, né? Obviamente, a gente gostaria mas às vezes a gente é consumido pelo dia a dia e às vezes isso é complexo. O que a gente fez lá dentro da PM Web? A gente criou uma área, que ela é uma área que eu falo que ela é um P&D de ferramentas de mercado. Então, sempre que surge uma ferramenta nova de mercado que a gente entende que pode fazer sentido para a gente trabalhar junto, para a gente criar uma parceria, essa é uma área que ela valida que é uma ferramenta que entrega, né, os requisitos mínimos que a gente precisa para atender o porte de cliente que nós atendemos. É uma área que ela estuda a fundo a ferramenta, os primeiros projetos são sempre entregues por essa área. Então, foi a forma que a gente criou para continuar inovando e aprendendo ferramentas novas, né? Dentro desse mix de marketing que eu comentei para vocês, que ele está cada dia mais complexo e que realmente é muito difícil tá se atualizando sempre. Então, para a gente criar essa área que ela aprende e depois faz o rollout das ferramentas e do conhecimento para as outras áreas, foi bem fundamental. E claro, tá sempre no mercado olhando quais são as próximas ferramentas, quais são as próximas estratégias e o que o nosso cliente também tá querendo. Muitas dessas ferramentas foi algum cliente que chegou pra gente, quero trabalhar com a empresa de vocês, quero os serviços de vocês, mas globalmente eu tenho um contrato com o XPTO empresa. Então, vocês podem aprender, e a gente sempre entendeu que fazia sentido pra gente aprender pra poder atender esse tipo de cliente. Então, pra gente isso foi uma forma que a gente criou que funciona e tem funcionado bem e que eu não vejo outras empresas de serviço, inclusive que competem com a gente, que são às vezes até do mesmo grupo que a gente, fazendo nesse formato. Fazendo num departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? Isso porque normalmente é para empresa mais de produto, né? E como a gente é uma empresa mais de serviço, não tem muito esse... Por isso que eu brinco, é P&D. Concordo. Né? E acho super importante, né, validar as ferramentas que tem e como combinar os produtos que tem ou que estão no mercado, no portfólio, né? Mas acho também muito importante não olhar para as ferramentas e produtos e começar pela visão de futuro do produto pronto, sem saber como fazer. Se tu sabe como fazer já, daí eu acho que tu já perdeu alguma coisa, né? Tu não tem a mínima ideia como é que tu vai fazer, né? E tu tem, o brainstorming que traz aquela ideia e dali tu parte para trás, né? A gente chama isso de começar pelo front e depois ir pro back para ver o que vai fazer, né? E que a gente chama de a magia do back. E o boleto flash nos fóruns e-commerce sempre as pessoas davam aquele efeito uau de como é que vocês fazem, a gente dizia, é uma magia, né? E a outra dica que eu dou é brainstorms informais, né? Nós nunca tivemos uma ideia de produto inovador em reunião marcada, em brainstorm formal, em videoconferência. O Boleto Flash foi criado quando eu estava com o meu sócio almoçando no Pampa Burger. O Pix Sensacional estava de férias no Uruguai. Então, eu acho que é importante, né? Porque desmistificar um pouco isso, né? De tá aberto, como tu tinha mencionado antes, né? Tá aberto a esse mindset de inovação em qualquer lugar.
né, no elevador aqui descendo, né, e falando com qualquer pessoa, não necessariamente as pessoas da tua empresa, né, falar com o teu cônjuge, com o teu amigo. É uma mistura de um ócio criativo com uma curiosidade extrema sobre tudo, Exatamente, que daí volta aquilo que eu tinha mencionado antes, que tem um pouco ambição, né, que tu é capaz disso, né, e qualquer que a pessoa é capaz, né, se ela tá aberta para isso. Exato. Thiago, pra ti. Eu gosto dessa questão de estar exposto, né? Você tem que ficar no escritório, você não vai inovar nunca. Você tem que estar exposto e você tem que estar inconformado e ambicioso. Ao mesmo tempo, tem a questão do treinamento, pensando na empresa. Se para o treinamento, eu acho que eu vejo. Vou pegar o AI como exemplo. As pessoas acabam criando uma resistência, às vezes, por falta do conhecimento. Você começa a ter um trabalho pesado de treinamento, de educação, acho que você consegue desbloquear algumas questões. E aí você tem algumas ferramentas de gestão de premiar a inovação. Né? Você cria esses momentos, você cria essas viagens. Muita gente tem os labs, né? Assim, vou entender que eu preciso ter um lab fora da empresa para inovar. Muita gente que defende que a inovação tem que ser dentro da empresa, ali, contínuo o tempo todo nos times. Não é fácil, mas eu acredito muito na liderança. Liderança, para mim, é exemplo, tem que servir. A liderança começa a fazer errar, dar liberdade de errar, enfim, ter o contato com a ponta. Eu acredito muito no contato da ponta. Se você não tiver contato com a ponta, você não vai conseguir inovar nunca. Ainda mais falando em e-commerce, né? Tu tem que olhar pro cliente final. Em lugar nenhum. Vai na loja, desce que você vai ver a real necessidade. E, enfim, aí o brasileiro é criativo. Quando você fala da Europa, a gente tá à frente da Europa, e é a coisa mais engraçada dos Estados Unidos. Eu não concordo muito quando falam... Você tem os Estados Unidos é isso de eventos, por exemplo. Puta, já estudei demais os eventos deles. Eles são extremamente competentes em tudo que eles se propõem a fazer. O evento vai começar exatamente na hora, vai terminar na hora, vai ser super bem sinalizado, mas não vai ter nada além esse algo a mais, essa cereja no bolo. Normalmente a gente tem o brasileiro é criativo, só que ele não é tão produtivo. Isso, como em Masters, isso é uma coisa que me incomodava muito. A gente tinha Dev Trip, a gente viajava, levava os desenvolvedores pro Vale, e o time brasileiro não era o time de ponta, era um time criativo, mas não tinha performance. Se a gente combinar esses dois... Interessante. E você falou em treinamento, né? Concordo totalmente, mas... treinamento, normalmente as pessoas pensam em treinamento de tarefa. E é além disso, né? Não, a qualificação pesada. E conhecimento, como tu tinha mencionado também antes, né? E o que a gente incentiva, né, eu acho muito importante, é aprender sem objetivo. Né? Aprender de tudo e não é pra tua tarefa de agora, porque senão tu não vai, sabe, romper Visão de as mundo. barreiras. Exatamente. É quebrar, né? Ver uma forma de quebrar a lógica ali. Isso. Ser curioso. Acho que isso é importante, né? Pessoal, super agradeço a participação de vocês. Eu acho que a gente poderia ficar falando horas sobre isso, dando dicas aí pra quem tá nos assistindo. Mas, infelizmente, o nosso PB Talks de hoje tá terminando por aqui. Agradeço demais aí a presença de vocês. E agradeço também quem assistiu o episódio até aqui. E até o próximo. Tchau, tchau.